A paz do Senhor, povo de Deus. Eu sou o Tony Pinho, do canal Bíblia para o Cotidiano. Você está aqui no nosso devocional, o devocional Café com Deus Pai, Pastor Júnior Rochirola, a editora Velos. Esse devocional proporciona para mim e para você porções diárias de paz, né? E eu acho bonita essa frase do Pastor Júnior. Sim, Deus deseja tomar café com você. Hoje, o nosso devocional, abre aí se você tem o seu. Hoje é dia 13 de julho de 2024. O título do nosso Café com Deus Pai de hoje é Cuide. Qual é a proposta do Pastor Júnior em fazer um devocional trazendo só esse título? Cuide. Cuidar de quê? Cuidar para quê? É o que nós vamos desfrutar. Então você, com o seu devocional aberto, no dia 13 de julho, esse devocional é o do dia 195 de 366 que iremos fazer querendo Deus. A leitura, para você criar o hábito de ler a Bíblia todos os dias, Atos de número 22. A leitura que nós vamos desfrutar hoje está registrada no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, verso de número 19. Antes de nós adentrarmos ao devocional, fazermos esse devocional o nosso momento que nós temos com Deus toda manhã. Você está assistindo no gravado, porque exatamente esta hora, eu estou em trânsito. Eu estou indo para uma nova etapa, um novo emprego, então eu não posso ainda fazer ao vivo, até entender. Hoje é sábado, mas eu já estou indo conhecer o local, já estou entendendo como funciona lá, para que depois a gente volte a fazer esses devocionais no ao vivo. Mas ele ficará no sistema de estreia, que você vai comentando conforme ele vai passando. Não vai ser gravado, disponível gravado como na sua aula. Vai ser gravado, mas com estreia. O que é isso, professor Tony? Você vai comentando conforme vai acontecendo, como se estivesse ao vivo. A única diferença é que eu não estou vendo o seu nome, não estou vendo você comentar, não estou vendo você me dar a paz do Senhor, como a gente tem o costume. Mas todos sejam muito bem-vindos, todos, seja você visitante, seja você já aqui, a esse longo de 195 dias que estamos fazendo. Comente, compartilhe, porque Deus quer alcançar outras vidas como alcançou a sua. Abriu a sua Bíblia ou o seu devocional? Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, Paulo nos diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmo? Eita glória gloriosa! O café começou a ferver. O café começou a borbulhar. Porque tem muitas pessoas querendo, dizendo que elas mandam em si. Elas fazem o que quer, do jeito que quer, como quer, a hora que quer. Até podem. Que é isso, professor? Pode não, acabou de dizer que nós somos de Deus. Veja a colocação e a palavra. Essa frase, esse texto escrito está para aqueles que pertencem a Deus. Sabe esse movimento que nós conhecemos aí? Não vamos dar nome a ele, mas todos nós sabemos que ele diz: meu corpo, minha regra. Tá certo? Tá certo? Não, professor, sim. Se eles não são, ou se elas não são de Deus, então o seu corpo, sua regra. O meu corpo e minha regra não serve para mim, que confessei Jesus Cristo como único e suficiente Salvador.
E se ele é único e suficiente, eu não mando em mim. Eu não pertenço a mim mesmo. Fortíssimo! O devocional em si nos diz, eu quero começar primeiro pela frase em destaque do pastor Júnior. A oração é a chave para seu crescimento. Você quer crescer? Ore. Você que está no grupo do nosso canal, tem um grupo, nós temos um grupo no canal. E eu coloquei a oração que a nossa igreja, a Deinamar, na pessoa do pastor Daniel Conrado, junto com a nossa pastora Sara, está realizando um relógio de oração, 24 horas de oração, das 9 da manhã deste sábado até 9 da manhã do próximo domingo, ou seja, de amanhã. Então veja você, uma igreja que está orando com um propósito. E qual é esse propósito? Fazer evangelismo. Para que a gente possa fazer um evangelismo dentro da vontade de Deus, coberto pela presença do Espírito Santo, protegido das armas exaciladas de Satanás. Temos que orar. E a nossa igreja está nesse propósito. Relógio de oração. Se você quiser entrar, no grupo está lá os horários. É para a nossa igreja. Mas se você quiser orar por nós, que iremos para o campo evangelizar, ore por nós. Mas, mais uma vez, a oração é a chave para o seu crescimento. Só existe uma maneira de crescer, é orando. O devocional em si nos diz assim: em nossa vida, nós temos cuidado com várias coisas. Cuidamos da nossa imagem, da forma como nos vestimos, de como nos portamos diante das pessoas e em situações especiais. Por isso, é comum quando vamos a algum lugar especial desejarmos estar apresentável. Isso demonstra nosso cuidado conosco e com as pessoas. Exatamente essa linha de pensamento que Paulo está levando os crentes de Corinto a pensar. E eu quero levar você a pensar nisso. Quando você vai para um casamento, a grande maioria de nós, principalmente os que são convidados para ser testemunhas ou padrinhos de casamento, vão de qualquer jeito? Vão de qualquer maneira? A resposta é óbvia: não. Nós vamos nos vestir conforme o noivo e a noiva nos propôs. Seja com gravata borboleta, seja com suspensório, seja com terno, seja com a calça do todo mundo com a mesma cor, nós iremos do jeito que eles pediram. Pois bem, se nós formos nos apresentar em um tribunal, em um júri, iremos nós de qualquer maneira? A resposta também é óbvia: não. E por que nós, que somos de Deus, olha só como Paulo eleva a conversa. Olha como a conversa fica um tanto quanto elevada diante da presença de Deus. Nós temos momentos específicos, momentos especiais na terra. E quando esses momentos acontecem, nos vestimos, nos portamos, nos colocamos de maneira agradável àquele momento. Mas tu já pensou, parou para pensar que tu anda na presença de Deus 24 horas, se assim você ficar acordado, que você está na presença de Deus, numa presença solene, numa presença soberana, numa presença majestosa, no juiz dos juízes. Tu estás na presença dele 24 horas, porque ele não dorme, e a gente se porta como? Eita, aqui o café esquentou um pouco mais. Paulo está dizendo: Coríntios, povo do canal Bíblia para o Cotidiano, se vocês se portam vestindo bem para ir para uma festa solene especial na terra, imagina na presença de Deus o como que você não pode se vestir. E tem gente que diz assim: usos e costumes, professor. Usos e costumes? Está na Bíblia.
Se vista decentemente. Não esqueça que você está na presença do Todo-Poderoso. Bora um pouco mais, que o café ferveu. Somos o templo do Espírito Santo. Portanto, todo zelo, todo cuidado é necessário. Sim, sua saúde, experiência fala muito sobre a sua vida espiritual. Cuidar do corpo é muito importante. É comum, de acordo com a idade, você sentir que o seu corpo já não está com a mesma disposição, não tem a resistência física de antes. Os cuidados com o corpo são o meio de mostrarmos ao tempo nossa resistência. Eu já disse isso aqui em alguns outros devocionais e é necessário dizer novamente. Nós, cristãos, temos um ditado muito feio, que não é bíblico, não é de Deus e não deveria ser repetido. Nós não bebe, ainda fala bem assim, nós não bebe, mas come. Qual é a diferença daqueles que se embriagam, daqueles que se drogam com drogas ilícitas, literalmente, veias, nariz ou fumando, para aqueles que comem glutonamente, com exagero? Me fala qual é a diferença? Eu te digo, sem dúvida nenhuma, nenhuma. Você que cheira, ou melhor, você que acusa os que cheiram, os que fumam, os que bebem, os que injetam na sua veia drogas, o tanto que você come, entupindo as suas veias, fazendo sua diabetes subir, a sua pressão subir, o seu colesterol subir, você está destruindo tanto o corpo quanto aqueles que fazem uso de substâncias ilícitas. Você é tão pior quanto eles. Mas, afinal de contas, você não se droga, mas desonra o corpo. Que é isso, professor? Pegou pesado. Eu, Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 19. Continuando. Todos esses cuidados são muito importantes, mas eu o convido a refletir hoje sobre o seguinte. Muitas vezes damos valor a uma área e esquecemos da outra. Deste modo, se você tem cuidado de sua vida espiritual com o mesmo esmero que tem cuidado das demais áreas da sua vida, parabéns, esse é o caminho. Pastor Júnior está nos dizendo um fato assim. Você tem cuidado da sua vida espiritual? Tem cuidado. Pois aqui é o fato de nós podermos continuar orando. Orar sem cessar. Isso é cuidar do corpo. Verdade? Isso você leva para o seu corpo dizendo que ele precisa de uma substância que não se tem no café, não se tem no alimento, seja ele carboidrato, seja ele proteína. Não, não, não. O corpo precisa do espiritual. Pois, quando nós jejuamos, é para dizer para o corpo que ele não domina a nossa vida. Ele é parte, mas não pode dominar. Nós não vivemos pela carne, vivemos pelo Espírito. Então, quando você cuida, aqui ó, quando você cuida do seu corpo, se alimentando bem, dormindo bem, fazendo exercício, não é porque você quer aparecer, mas para preservar aquilo que Deus te deu. E comer bem, na medida correta, é glorificar a Deus. Porque Paulo diz bem claro que até o nosso comer tem que glorificar a Deus. E a pergunta que eu faço: você conhece algum crente que desonra a Deus com o que come? Ou eu estou exagerado?
vigiemos. Chegamos no último parágrafo e não podemos deixar de ser. Posso perguntar, tem alguém aí para colocar a nossa hashtag? E qual é a hashtag? Cuidado. Cuide do seu corpo, porque primeiro, ele não pertence a você. Segundo, mora dentro de você alguém que é santo, é o Espírito Santo. Terceiro, você prestará conta. Bora de novo? Cuide do seu corpo, primeiro, porque ele não pertence a você. Segundo, quem mora nesse corpo é o Espírito Santo. Terceiro, você dará conta do que está fazendo com este corpo. Curtiu, comentou, compartilhou? Não põe açúcar no café hoje não, deixa ele amargo, que é para a gente crescer na graça e no conhecimento. O último parágrafo nos diz assim: caso contrário, retome o zelo pela sua relação com o Pai e restabeleça a chama com o combustível da oração. Por mais que você possa ter esfriado na fé, o Pai é caloroso como uma lareira em um dia frio e quer aquecer o seu coração. Retomando a fé, você terá a sua alma renovada e será impulsionado a viver uma nova vida. Que hoje, 13 de julho, você possa reacender o desejo de manter a chama acesa na presença de Deus. Que Deus abençoe vocês. Esse foi o nosso devocional de hoje. Que nós possamos pensar um pouco mais em cuidar deste corpo que não nos pertence, que alguém mora aqui e que prestaremos conta dele. Deus abençoe. Conto com as vossas orações hoje e sempre. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo seja comigo e com você, não apenas hoje, mas para sempre. Amém. Deus abençoe. Espero você em outro devocional. Querendo Deus. Tchau, povo.